Por que construir em steel frame? Primeiro motivo, é uma obra muito mais rápida. Então isso já todo mundo já sabe, a gente tem uma redução aí no tempo de construção de mais de 50%. Isso varia de acordo com o tamanho da obra, tá? Se a obra é pequena, o tempo não reduz tanto assim, mas se a obra é grande, percentualmente reduz muito mais, tá bom? Então, dependendo daí do tamanho da obra, reduz. E por que depende do tamanho da obra? Porque a gente tem a etapa de acabamento, porcelanato, azulejo, cerâmica, qualquer que seja, colocação de piso, pintura. Esse tempo é mais ou menos o mesmo do que se fosse uma casa de alvenaria. A gente tem aí o ganho de tempo na fundação e na estrutura da casa. Mas no quesito acabamento, o tempo aí continua o mesmo. Tempo de construção, a gente tem aí um ganho muito grande, tá? Tem um ganho aí de 50%, às vezes até mais, na construção de uma casa. Outra vantagem, a gente tem uma obra limpa. E aí alguém até pode me perguntar assim, tá, mas por que isso é uma vantagem se durante a obra eu não vou morar lá, né? Quando a gente tem uma situação, uma obra organizada e limpa, a gente tem mais controle e menos desperdício. Mesmo que numa obra em steel frame a gente tenha muito menos desperdício do que numa obra convencional, eu já vi muita obra em steel não organizada e cheia de desperdício. Então, o fato da obra ser limpa, a gente deveria exigir isso também de uma obra de alvenaria, tá? Eu detesto pisar naquelas obras que tá tudo jogado, saco de cimento para um lado, resto de tijolo de cerâmica para outro, eu detesto, tá? A obra minha, se eu estiver gerenciando, não acontece isso, porque não importa o sistema construtivo, o negócio tem que ser organizado. E organização não é luxo, não é frescura, é produtividade. Então, o fato da obra ser mais limpa, a gente não tem que fazer massa, argamassa de cimento, tem muito pouco concreto, a gente só usa concreto na fase do radier, que é a fundação. Depois disso, a gente não tem uma obra propriamente, a gente tem montagem. Montagem é muito diferente de assentar tijolo, de encher coluna, tá? É um processo muito mais limpo e nisso a gente ganha produtividade. E a questão do desperdício de materiais, né? Dá para ter uma obra de alvenaria com pouco desperdício? Com certeza, né? A gente tem que buscar isso. Quem vai construir em alvenaria tem que buscar isso também. Mas numa obra de steel frame, isso é mais natural. É uma coisa que acontece já de uma maneira mais natural mesmo, tá? O próprio sistema construtivo favorece, coisa que o sistema construtivo de alvenaria não favorece, né? A gente tem que, no final de uma parede, a gente precisa de meio bloco ou meio tijolo. Às vezes já vem o meio bloco da fábrica, mas na maioria das vezes não. Daí o cara tem que ir lá com a colher, cortar, aí a metade que fica de fora não aproveita. Esse monte de coisa, tá? Que acontece e a gente sabe que acontece. Obra rápida, e esse é uma das maiores vantagens que a gente tem, porque é muito mais rápido. Obra limpa, organizada e mais sustentável, porque a gente tem menos desperdício. Então, essas são algumas das vantagens. Tem um outro ponto que eu queria colocar aqui também, que é o seguinte: numa obra de steel frame, a gente tem uma qualidade na construção, às vezes, dependendo da composição que a gente usar, superior a uma construção de alvenaria. É claro que alguém pode falar assim, mas a gente corre o risco de ter muitos problemas nessa obra. Sim, concordo, mas se a gente souber o que está fazendo, fizer bem direitinho, a gente vai ter uma obra que pode ter um isolamento termoacústico muito superior, isolamento, vedação contra água e umidade muito melhor e, enfim, uma qualidade de uma construção melhor. É regra, toda construção de steel frame tem qualidade melhor? Não, não é uma regra, mas isso pode acontecer sim. Se a durabilidade de uma obra em steel frame é a mesma de uma obra em alvenaria, ela pode ser bem superior, tá? E assim, como a obra de alvenaria, as pessoas acham que é eterna, né? Na verdade, ela não é eterna, a gente tem um monte de ruínas por aí. Mas uma construção em steel frame, ela é feita, se bem feita, para durar aí mais de 300 anos. Pra gente que tem uma cultura imediatista e tal, 300 anos é pro resto da vida.
né? Do mesmo jeito que uma construção de alvenaria é para o resto da vida. Então, sim, tem a mesma durabilidade aí para o resto da nossa vida. Se alguém construir uma casa de steel frame e quiser morar o resto da sua vida naquela casa, vai conseguir. A manutenção de uma casa em steel frame é a mesma que de uma casa em alvenaria? Sim, é a mesma manutenção. Você vai fazer manutenção ali de pintura, quando você quiser trocar um revestimento, você vai trocar o revestimento. Você não vai ter que fazer manutenção na estrutura metálica da casa, não existe isso, tá? Ah, eu vou ter que ficar fazendo manutenção porque minha casa é de steel. Não tem isso. É a mesma manutenção que você faria numa casa de alvenaria. Se der um vazamento num tubo, num cano, você vai fazer essa manutenção da mesma maneira, tá? Igualzinho. Vamos falar aqui por que não construir em steel frame, então? Tá? A gente tem vários motivos e eu vou dizer cada um deles assim, e vocês sabem que eu falo a real, né? Eu tô aqui pra falar a real mesmo. Primeiro ponto que a gente tem jogando contra o steel frame: falta de mão de obra especializada. A gente não tem mão de obra especializada no Brasil? A gente tem, tá? E um dos problemas, grandes problemas, é o seguinte: quando a gente tem a palavra especializada ali na frente, significa que custa caro. Então, o cara que se especializou em montar steel, muitas vezes ele acha que, como ele é especializado, ele tem que ganhar muito, ele tem que cobrar muito caro por isso. E aí é que começa a maior disparidade de preço. Esse é o outro ponto que eu vou falar. Por que não construir em steel, né? O valor da construção. Hoje em dia, uma construção em steel frame fica mais caro do que uma construção em alvenaria, no seguinte sentido: se você chamar um empreiteiro, se você chamar um mestre de obras que você conheça e você gerenciar a obra, a sua casa de alvenaria vai ficar mais barato do que a sua casa de steel frame. É fato, tá? Não tem como lutar contra isso. E agora, por que isso se mistura com a questão da mão de obra? Vamos construir um raciocínio aqui. Se a obra é mais rápida, a mão de obra deveria ser mais barata do que a mão de obra de alvenaria, correto? Correto, até aí todo mundo concorda. Se o empreiteiro vai cobrar um valor X para fazer a sua casa, e se ela for de alvenaria, ele vai ficar 1 ano construindo, se ela for de steel, ele vai ficar 6 meses construindo, teoricamente é para custar metade do preço a mão de obra, certo? Então, se o cara cobrou R$500 o metro quadrado de mão de obra para fazer uma casa de alvenaria, tá? O valor médio, pelo menos aqui na região onde eu tô, São José dos Campos, é R$500, R$600 metro quadrado de mão de obra. O que tá fora desse valor de mão de obra? Pelo menos do empreiteiro que eu conheço, que eu trabalho. Tá fora pintura, elétrica e instalação de porta de madeira. Isso tá fora porque é um carpinteiro que faz. Então a gente tem aí todo o resto, tá? Fundação, parede, colocação de cerâmica, porcelanato, azulejo, instalação de janela, porta de alumínio, de qualquer outra coisa. Só fica fora isso que eu falei. Uma casa de 100 metros quadrados, o cara vai cobrar R$500 o metro quadrado. Ele vai ganhar aí 50 mil para fazer essa casa. Se ele ficar 10 meses fazendo essa casa, ele vai ter um salário de R$5.000. É assim que o pedreiro faz a conta, é assim que o empreiteiro faz a conta, ele desconta para quem ele tem que pagar as coisas e beleza. A mesma casa de 100 metros quadrados. O que acontece hoje com o steel frame? O montador, ele vai cobrar cerca de R$400 para fazer a parte do steel frame e só. Ele vai pegar o radier pronto, ele vai entregar a casa plaqueada e coberta, mais nada, com tratamento de junta e tal e tudo. E aí você vai precisar contratar por fora disso todo o resto do acabamento. Você vai precisar do azulejista, pintor. O pintor já estava fora, mas o que estava dentro? O radier, as instalações hidráulicas, a instalação de porcelanato, azulejo, enfim, e instalação de portas e janelas. Isso você vai ter que contratar por fora. Aí, se você pegar R$400 o metro quadrado, mais o profissional que vai fazer o restante, a mão de obra, no fim das contas, vai ficar mais cara do que a mão de obra da alvenaria. Então, aí a gente tem um conflito. Então, a pessoa pensa, poxa, se é mais rápido e mesmo assim a mão de obra é mais cara, então, na minha visão, isso tá errado, tá? Isso não deveria ser assim. Então, o cara que ele é especialista em steel frame, ele vai construir mais rápido. A parte de montagem vai construir mais rápido. E não é porque ele é um especialista que ele vai ter que cobrar muito caro por isso. Então, aqui a gente tem esse primeiro entrave,
né? O impacto da mão de obra, ele é grande porque o material já é mais caro. Então a gente tem que ter, na fundação eu ganho, porque a fundação é mais barata. Agora, a mão de obra sendo mais cara impacta muito. Eu não acho que seja uma desvantagem, tá? Eu acho que é uma coisa que precisa de ajustes. E eu ainda espero encontrar uma mão de obra que se adeque bem à realidade do steel para a gente conseguir compor um valor final justo e realista. Segundo ponto que as pessoas falam que depõem contra o steel frame, que o steel frame é caro. Então, fora essa questão que eu tô colocando aqui, fora esse ponto da mão de obra, a gente tem isso. Ah, mas o steel frame é muito caro. A estimativa que a gente trabalha hoje, R$ 2.500 metro quadrado acabado. Aí as pessoas falam assim, consigo construir bem mais barato na alvenaria. Consegue construir mais barato em que circunstâncias? Você gerenciando a obra, você comprando todo o material, você tendo a dor de cabeça de que o fulano faltou, de que não chegou material, de que isso não veio, de que isso não deu certo, que deu aquele problema que você vai resolver, que furou o cano, que não sei o quê. Sim, você vai ter todo esse trabalho que, se você contratar uma empresa especialista em steel frame, você vai terceirizar toda essa dor de cabeça e esse gerenciamento. Então a gente tem que comparar coisas iguais, tá? Sempre falo isso. Se você contratar uma empresa, uma construtora para fazer sua obra em steel, compara o preço contratando uma empresa para fazer a sua obra em alvenaria. Se você for gerenciar a sua obra em alvenaria, claro que ela vai ficar mais barata do que se você contratar uma construtora para fazer a sua casa em steel. As estimativas de orçamento para construção em alvenaria, na maior parte das vezes, são irreais. Você com certeza conhece alguém que já ouviu falar, e eu escuto isso todo dia. Ah, quando eu construí minha casa, ou quando eu reformei a minha casa, gastei o dobro do que eu previa. Isso é muito comum. E qual é a vantagem da construção a seco, de um sistema onde a gente já monta todo o orçamento? Você tem uma previsibilidade muito mais real. É diferente de você começou uma obra e o pessoal vai te pedindo, agora compra 10 sacos de cimento, agora compra um caminhão de areia, agora compra um caminhão de pedra, agora compra não sei o que lá. Se você já tem um orçamento todo montado no início e você sabe, vou gastar R$ 2.500 por metro quadrado, você não vai gastar 5.000, você vai gastar 2,5. Tá? Então, essa é a previsibilidade que a gente fala que você vai gastar o que você previu no início. E na alvenaria nem sempre é assim. Se você está disposto a ter esse trabalho, gerenciar a sua obra, e assim, tem que ter um pouco de conhecimento também, tá? Não vai se aventurar, não, vou gerenciar tudo, vou cuidar de tudo, que pode dar muito problema, pode dar muita coisa errada. A outra questão que eu escuto bastante também, se eu quiser vender essa casa depois, ela vai perder valor. Eu vou ter um preço de revenda menor. Daí eu pergunto pra você, você quer construir a sua casa em steel frame, não quer? Quero. Se você fosse comprar uma casa pronta, você ia preferir uma casa que é em steel ou em alvenaria? Você ia preferir uma casa que é em steel, né? O vizinho pode preferir uma casa em alvenaria. Então, gente, não existe isso, o preço de revenda vai ser menor. Não é que nem modelo de carro, né? Que, é sabido que o Renault tem um preço de revenda menor. Não existe isso. Existe assim, você vai pôr a sua casa à venda. A pessoa que vai vir olhar, ela pode ser completamente avessa ao steel frame, drywall, qualquer coisa, ela não vai querer a sua casa. Mas pode ter outra pessoa que vai falar assim, caramba, essa casa é em steel frame, que legal! E isso vai ter mais valor para ela, tá? Agora, preço de revenda é o preço de uma casa, é o preço do metro quadrado de uma casa, a menos que ela tenha muitas patologias, que é igual em alvenaria. Você vai comprar uma casa de alvenaria e ela tá toda estragada, tem infiltração, tem um monte de coisa, ela vai valer menos, tá? Agora, por ser em steel frame ela vai valer menos? Desculpa, mas não concordo com isso e nunca vi isso acontecer. Karina, steel em off-site fica mais caro do que construir no canteiro? Ótima pergunta. Para quem não sabe esse termo, construção off-site é tipo uma industrialização da construção. É quando a gente monta os painéis num galpão e traz os painéis, as paredes prontas já para casa. Fica mais caro, no final fica mais caro, só que a gente ganha mais ainda em tempo de obra. Quais vantagens do steel frame em relação ao wood frame? A diferença qual é? As pessoas confiam muito mais em aço do que em madeira. É uma diferença cultural.
tá? Estruturalmente falando, eu não vejo diferença, até porque na Europa e nos Estados Unidos é tudo de madeira. E lá, aí a gente fala, mas o Brasil é um país tropical, que tem muita variação de clima, a gente tem tempo muito úmido, tempo muito seco, e isso altera a madeira. Mas, gente, os Estados Unidos também tem variações ali de clima tão tropicais quanto o Brasil. Então, eu acho que a barreira do wood frame no Brasil é cultural, e só, ponto. Super obrigada para todo mundo e uma boa tarde aí para todo mundo, bom trabalho para vocês. Tchau!